Fala, amigo apostador, tudo beleza com vocês? Olha eu aqui de novo para dar dicas sobre apostas esportivas. Hoje nós vamos bater um papo para falar sobre o cuidado que você tem que apostar nas Copas ou nos campeonatos que são de mata-mata. É isso, se interessou por esse vídeo? Fica comigo, depois da vinheta eu vou mostrar. De volta pessoal, então, sou Gibran Durães aqui da Sertão Trade e eu estou mostrando sempre vídeos sobre apostas esportivas e futebol no geral. Se você não se inscreveu ainda, por favor se inscreva, esse canal já passou de 2.100 inscritos e a gente está sempre ajudando, principalmente o apostador iniciante, aquele que está começando agora, para entender o mundo das apostas e não perder dinheiro à toa nas apostas esportivas. Então, se inscreve, ativa o sininho de notificações, dá like. Hoje é um vídeo mais de reflexão, vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo que a gente vai bater um papo aqui sobre alguns cuidados que a gente tem que ter para apostar em copas, em jogos que são mata-mata. Eu trouxe 3 perigos aqui para o apostador iniciante, que ele fica muito afoito nos jogos quando são de copas. Lógico que tudo que eu falar aqui, você tem que estar corroborando com o que você vê nos jogos no live. Se você não concordar comigo, não tem problema, deixa nos comentários, a gente pode bater um papo de boa, mas é o que a gente leva aqui na Sertão Trade, funciona super bem. Eu quero que vocês saibam que os jogos de Copa, jogos de mata-mata, eles são bastante diferentes dos jogos de campeonato ponto corrido, ou seja, Brasileirão, vai jogar Flamengo e Fluminense, é uma coisa. Copa do Brasil, semifinal, por exemplo, vai jogar Flamengo e Fluminense, é outra coisa totalmente diferente. Você tem que colocar isso na cabeça. Porque os times estão pensando em apenas passar de fase. No campeonato ponto corrido, eles se arriscam um pouco mais. Mas eu vou mostrar os perigos que existem aqui e eu quero saber se vocês concordam comigo. Primeiro eu quero falar sobre o perigo do jogo de ida. E o que eu quero dizer aqui? O jogo de ida, geralmente as equipes eles não querem de forma nenhuma sair para o jogo de volta com resultado adverso. Principalmente quem está jogando fora de casa. Ou seja, quem está jogando fora de casa não quer partir para cima na maioria das vezes, porque se ele segurar um 0-0 no jogo de ida, o jogo de volta é dentro de casa e fica mais fácil. Imagina, por exemplo, Flamengo e Grêmio. O jogo de ida tende a ser um jogo estudado, por exemplo, se for Flamengo e Grêmio, o Flamengo jogando no Maracanã, para o Grêmio é interessante sair com um 0-0. Porque ele sabe que a força dele dentro do Estádio Olímpico, dentro lá da casa do Grêmio, é uma força muito grande, com a torcida a favor e tal. Então é muito comum que no jogo de ida, um dos times fique meio estacionando um ônibus ali na frente, segurando mais o jogo, catimbando. Então para quem gosta de apostar em gols, tem que ter cuidado. Lógico, se você pegou um jogo de ida, Flamengo e Grêmio, e o Flamengo está massacrando o Grêmio, você está assistindo o jogo, sabe que vai sair gol, sabe que aquela defesa do Grêmio não vai suportar, pode fazer um investimento. Mas você tem que ter cuidado, porque às vezes o jogo está tão amarrado para o lado do Grêmio, o Grêmio está conseguindo tão deixar os jogadores do Flamengo nervosos, que você sabe que não vai sair muito gol. Existem times também que não tem muita característica de gols, que você já percebe que aquele jogo ele tá com a carinha ali de 1-0, de 0-0, são os times que fazem o gol e seguram para também não tomar o empate. Um exemplo, por exemplo, é o Corinthians. O Corinthians, muito tempo ele jogou assim, ele fazia um gol, segurava o resultado para no jogo de volta levar só o 1-0. Já tem times que são diferentes. Então, quando você também está vendo um jogo, o mandante também fez 1-0, o outro time lá que é visitante está achando também 1-0, um resultado confortável, ele não vai se expor muito, porque 1-0 é um resultado que dá para reverter. Então, esse é o perigo do jogo de ida para quem aposta em gols. Para quem aposta em over gols, para quem aposta em under, já é uma coisa interessante. Você vê no jogo amarrado, você pode apostar em under. Vamos falar sobre o perigo do jogo de volta, ou seja, o perigo do jogo de volta é o quê? Quando o jogo foi 0-0, o primeiro jogo, um empate, o segundo jogo também tende a ser estudado, certo? Então, se foi 0-0, 1-1 o primeiro jogo, o segundo jogo tende a ser estudado. Se for placar elástico, fica mais fácil. Então, esse perigo do jogo de volta, você tem que ficar atento. Analise a partida do que está acontecendo no live, entendeu? Não faça aposta na pré para jogo de mata-mata. Assista a partir dos 10 primeiros minutos e perceba o termômetro do jogo. Tá? Vamos agora para o terceiro perigo aqui, que eu gosto muito de falar, que é o perigo dos minutos que antecedem os pênaltis. Jogo inicial, 0-0 Flamengo e Grêmio. Jogo final, chegou ali mais ou menos 30 minutos do segundo tempo, 0-0. O que acontece geralmente? Os dois times começam a pensar nos pênaltis. É a hora que o técnico já coloca aquele jogador que bate melhor o pênalti e já manda a galera segurar. Por quê?
porque é muito ruim tomar um gol faltando 10, 15 minutos num jogo de volta de mata-mata. Então a galera que entra para sair gol no final do jogo, que eu sei que é uma galera que é muito lucrativa, vários jogos sai gol no final, tem que ficar ligado, porque os minutos que antecedem os pênaltis, às vezes os times se acomodam e eles tendem a esfriar o jogo, tendem a sair menos escanteios, tendem a sair menos gols. Lógico que tudo é baseado no que você está vendo ao vivo. Então, o que eu falo aqui é teoria, mas a prática ela supera a teoria, porque é o que você está vendo. Às vezes, um jogo pode estar perto dos pênaltis e começar a ficar bem maluco. Eu lembro aqui o jogo Grêmio e Bahia, que estava já no final do jogo indo para os pênaltis, teve 3 bolas na trave, defesa de goleiro, faltando apenas 5 minutos para acabar o jogo. Soares perdeu o gol feito e foi um jogo que não vai de acordo com isso que eu estou falando. Mas existe o perigo, existe o cuidado, porque existem equipes que elas gostam já de se preparar para os pênaltis, tá certo, galera? Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco as ideias de vocês. Mata-mata é diferente de campeonato ponto corrido, é mais difícil na minha opinião do que ponto corrido, porque ponto corrido você está analisando ali como que o time está arrancando, o que ele precisa no campeonato, e o mata-mata geralmente 1 ou 2 jogos é que decide a vida daquele time, certo, galera? Espero que tenha ajudado vocês, forte abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like, valeu!